Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Max Macedo. Estamos continuando com a nossa Semana do Aprendizado Canino. Se você chegou aqui agora, peço que pare o vídeo nesse momento e, para que você compreenda melhor o assunto que vai ser tratado aqui, retorne na nossa primeira aula. Depois de assistir a primeira aula, aí sim, venha para cá e usufrua dos ensinamentos que eu compartilharei aqui. Nessa aula, vou tratar dos equipamentos básicos que qualquer proprietário ou treinador ou aspirante a treinador tem que conhecer, tem que saber como eles atuam nos cães e ter uma ideia de como utilizar esses equipamentos. Iniciando então os equipamentos, vamos primeiramente para os colares. Nós vivemos atualmente uma corrente que tem combatido a utilização de coleiras ou colares e utilizam diversas justificativas para tal. Dependendo da abordagem e da concepção, as justificativas são até plausíveis. Agora, nós temos que ter em mente que, para todas as áreas da vida, o mais importante não é a ferramenta em si, e sim como cada ferramenta será utilizada, na dose ou na direção determinada. Quando a gente trata de equipamentos que fazem contato com o cão, e aí a gente começando pelos colares, nós temos que ter em mente que esses equipamentos atuarão na estimulação de receptores situados principalmente na pele. Esses receptores são os responsáveis por enviar as mensagens através dos neurônios da via aferente ao sistema nervoso central, que processará essa informação e responderá através dos neurônios da via eferente com a ordem, para o que fazer ou processar de acordo com aquela estimulação. Basicamente, qualquer tipo de interação de um ser vivo com o seu meio se dá através desse que é denominado arco reflexo, que é o sistema de transmissão desde a recepção do estímulo externo, passando pela via aferente, que é a que transmite essa comunicação ao sistema nervoso central, o seu processamento no sistema nervoso central e a sua ordem ou comunicação até o final eferente, seja uma glândula, seja um músculo, para que o organismo reaja no sentido mais adequado. Tendo isso em mente, a gente tem condição de compreender melhor que as ferramentas podem fazer efeitos positivos ou negativos, benéficos ou maléficos, de acordo com a forma que elas atuam nos seus elementos receptores, nesse caso, receptores táteis na pele da região cervical, e como o organismo reage a cada tipo de estímulo. É lógico que cada tipo de estímulo gerará um efeito diferente de acordo com a área de estimulação e de acordo com a força de estimulação. Nós temos aqui alguns tipos de colares diferentes, acredito que a maior parte das pessoas já pelo menos visualizou. O primeiro colar é o colar mais utilizado, mais tradicionalmente utilizado, denominado colar de elos, muitas vezes denominado enforcador de elos, que traz inclusive uma carga negativa nessa nomenclatura, porque muitos o enxergam como um meio para se estrangular um cão, e realmente não é uma boa forma de se enxergar essa ferramenta. Atualmente, a tendência é que essa ferramenta perca o seu valor pedagógico, mas permaneça como uma ferramenta basicamente de contenção.
devido ao efeito que ela gera por causa da área de atuação ser pequena, pressão é força sobre área, e por causa de sua resistência física. Aqui nós temos duas coleiras diferentes, mas ambas exercem o mesmo efeito. Basicamente, quando nós colocamos uma coleira num cão, nós estaremos estimulando a tração. E por que isso? Porque a área de contato dela é muito grande. Se a área é muito grande, pressão é força sobre área, a pressão diminui. Se a pressão diminui, esse equipamento é um equipamento muito confortável para o cão. Se o cão se sente confortável e se sente estimulado por algo no ambiente, naturalmente ele vai tracionar e não vai ter nada que o impeça de continuar essa tração. Isso acaba tornando-se um círculo vicioso. E é interessante porque é muito comum a gente ver pelo Brasil cães passeando na rua de coleira, a coleira no cão e o seu proprietário com uma corrente presa na mão. Ou seja, aquilo que gera efeito físico vai na mão do proprietário e aquilo que gera conforto vai no pescoço do cão. E aí são aquelas cenas quase que patéticas, né, do proprietário sendo arrastado com o cão na rua e às vezes tendo até que usar luva para suportar a dor que a corrente está gerando na mão dele. Para isso surgem até outras alternativas, inclusive a gente vê por aí algumas guias com amortecedor. Pessoal, nada disso tem efeito pedagógico, são apenas tentativas de reduzir problemas, mas são, quando muito, paliativas, mas de fato nada efetivas. Aqui nós temos 3 tipos de colares que têm um efeito pedagógico muito bom, mas nós precisamos compreender qual é a sua forma de utilização para que nós não extrapolemos a nossa intenção pedagógica e que isso não passe a ser algo que diminua a condição de bem-estar e de respeito ao nosso animal. Esses são colares que têm o mesmo funcionamento mecânico que o tradicional colar de elos, diferentes tipos de tecidos, que vão desde tubulares, como esse que é uma cordinha, até tecidos em fita. E inclusive com bitolas ou calibres diferentes. Aqui a gente vê 2 com cordas de diferentes calibres. Da mesma forma, nós temos de tecido em fita, ou mais largos ou menos largos, sempre compreendendo a questão da força sobre área. Ou seja, quanto mais largo, mais confortável. Quanto mais estreito, menos confortável. A finalidade pedagógica desse tipo de colar não é enforcar, como muitos pensam, não é estrangular o cão. A finalidade pedagógica é ensinar o cão a lidar com o reforço negativo. Quando nós trabalhamos com esse tipo de colar, quando finalmente o cão aprende a lidar com esse tipo de colar, e a gente vai ver partes desse processo em alguns vídeos, não somos nós que exercemos o efeito negativo no cão. É o cão que exerce efeito negativo, desconforto sobre si mesmo e ele mesmo consegue resolver esse problema. Mas para que ele consiga resolver esse problema, nós temos que estabelecer para ele um processo pedagógico. Lembrem-se que quando eu falei sobre estresse, eu falei que o problema não é o estresse, o problema é a capacidade que o indivíduo tem para resolver e lidar com o estresse. Se o indivíduo é submetido a um estresse que ele não tem controle dele, não consegue se livrar dele, isso é o caminho de diminuição de bem-estar. Quando o indivíduo se depara com
um estressor, mas ele compreende como solucionar essa situação estressante, isso confere bem-estar. E aí, voltando a tratar dos colares que nós temos utilizado cada vez mais pedagogicamente, se a gente pega um cachorro jovem, enérgico, que não sabe lidar com o positivo, que não sabe lidar com o negativo, que não sabe lidar com determinada situação, e nós colocamos um colar fino desse nele, quando ele tem contato com esse colar, é natural que esperemos que ele vá se desesperar. Então, um colar fino desse, ele não pode jamais ser utilizado com um cão que não sabe lidar com ele. Porém, incrivelmente, um cão que passou por um processo adequado, podemos colocar um colar desse nele e, quando ele simplesmente sentir o toque do colar, ele mesmo recua. Ele aprendeu a lidar com as situações que podem conferir-lhe estresse. Como ele vai lidar com isso? Nós temos que começar, quando o indivíduo é jovem, com colares mais grossos. Nós vamos ensinar para o cão determinada posição, lhe traz recompensa positiva. Se ele sair da posição, ele sente desconforto. Nós não o puxamos para a posição. Uma hora, ele vai voltar. Quando ele voltar, ele perceberá a saída do desconforto. Lembrem-se da aula de reforço negativo. Ele vai perceber que ele é capaz de trazer desconforto ou conforto para si. Desconforto, conforto. E aí nós entramos com o reforço positivo, que é a recompensa. Dessa forma, ele aprende o que a gente chama de comunicação com a guia. Nós vamos passear com o nosso cão e quando nós quisermos parar ou diminuir a velocidade, basta que assim o façamos e, ao toque da guia, ele imediatamente para e recua um pouco, sem nenhuma guerra. Isso deve ser iniciado ainda filhote, com um colar de bitola maior. Na medida em que o cão vai progredindo, nós podemos diminuir essa bitola. Isso não trará nenhum tipo de consequência ou estresse inadequado para o cão e teremos um cão plenamente educado e que sabe se comunicar conosco mesmo sem olhar para nós. O simples contato com a guia, ele já para, recua e aguarda uma segunda ordem. Podemos continuar usando a coleira? Sim. Em situações em que precisamos de tração, nós utilizamos a coleira. E a gente vai ver num vídeo um cão que sabe lidar com as duas situações. Quando o condutor coloca o mosquetão na coleira, o cão traciona. Quando o condutor muda da coleira para esse tipo de colar, o cão imediatamente passa a trabalhar com a guia frouxa ou fazendo barriga. Continuando então nos equipamentos básicos que todo proprietário deve conhecer e saber manusear, vamos às guias, que são aqueles equipamentos que nos ligam ao cão. É o meio de comunicação mecânico entre nós e os nossos cães. Nós temos diversos tipos de guia, feitos de diversos tipos de materiais. Aqui, por exemplo, é uma guia de mais ou menos 1,40 m, de um tecido sintético, talvez um nylon, com um mosquetão de latão na sua extremidade. Essa pecinha aqui se chama mosquetão. Essa guia eu atrelaria ao colar que está no cão, entre aqueles colares que eu comentei. Nós podemos então atrelar a um colar de elos, como eu citei,
Nós podemos atrelar a uma coleira, lembrando que na coleira o cão está sendo estimulado a tracionar. Nós podemos atrelar a um colar daqueles de tecido. Então seriam as alternativas básicas. Lembrando que o colar de elos tem pouca eficiência pedagógica quando comparado com os colares de tecido, principalmente com as técnicas que nós temos desenvolvido mais recentemente, que têm sido muito bem sucedidas na utilização dos colares de tecido e, como comentei também, de maneira gradativa de acordo com a mudança na bitola do tecido de cada colar. Eu recomendo principalmente para os proprietários comuns, usando um exemplo inverso daquele que eu usei na outra aula, que a maior parte das pessoas coloca a coleira no cão e a corrente na mão das pessoas. A sugestão é o contrário, é utilizarmos uma guia larga para ser confortável para a nossa mão e utilizarmos um colar fino para ser desconfortável para o cão. Somente reforçando, lembrando que o desconforto no cão não é gerado por nós. Ele mesmo tem que ter esse senso que ele gerou o desconforto e ele foi capaz de retirar o desconforto. Se nós conseguirmos transmitir isso ao nosso cão, o nosso relacionamento será harmônico e ele não sofrerá estresse. Não será necessário nenhum tipo de violência física para que ele deixe de te tracionar na rua. Agora, uma dica interessante é esse tipo de guia, a chamada guia unificada ou conjugada. Do ponto de vista de colar, ela exerce o mesmo efeito dos colares de tecido que eu demonstrei na outra aula. Porém, ela está ligada diretamente a uma guia. Então, é uma ferramenta muito prática. Aqui nós temos um limitador, a gente coloca no pescoço do cão. Com esse limitador, a gente determina um tamanho, não tem perigo de sair. Se o cão puxar, ele mesmo gera desconforto. Se ele deixar de puxar, a guia automaticamente afrouxa e ele volta à situação de conforto. Uma outra guia mais tecnológica e cada vez mais utilizada é a chamada Flexiline ou guia retrátil. Nós temos ela no mercado de várias marcas, normalmente importadas, marcas boas, marcas ruins e, inclusive, com diferentes capacidades, tanto no seu comprimento. Essa minha aqui, por exemplo, é uma guia que atinge 5 metros de comprimento. Ela é retrátil, tipo um sistema de trena, que nós estamos tão acostumados no nosso país. Ela também tem um sistema de trava. Então, como eu falei, a minha guia, essa minha específica, atinge até 5 metros e ela suporta um cão de até 50 quilos. Temos diferentes tipos de guia, com diferentes tipos de comprimento máximo e diferentes tipos de capacidade de resistência a pesos e cargas maiores ou menores. Ela tem uma trava que limita a qualquer momento que nós quisermos e, inclusive, uma trava fixa. A partir do momento que eu apertei aqui e empurrei à frente, ela vai permanecer no comprimento que eu quis. Ela facilita muito, tanto para o proprietário comum, porque ele não tem que ter uma guia mais longa para uma situação ou uma guia mais curta para outra situação, ele sai para a rua com uma guia só e pode deixar o cão ir a maior distância ou pode manter o cão a uma distância menor. Mas, além de tudo, ela facilita em situações em que o cão tem que ir a uma distância maior e que subitamente ele tem que voltar rapidamente para o condutor, eu não tenho que ficar recolhendo guia e ficando
guia de sobra para o cachorro eventualmente morder ou mesmo embolar na pata dele. Então é um processo muito fácil, o cachorro vai e volta e não tem nenhum badulaque pendurado ali para embolar na perna do cão. Então estamos encerrando essa nossa segunda aula. Queria mais uma vez agradecer a você por estar aqui me assistindo. Espero estar colaborando com o seu desenvolvimento, com o seu conhecimento. Gostaria de pedir que você não deixe de fazer aqui o seu comentário sobre essa aula. O que você achou dessa aula? Inclusive a sua sugestão para eventos futuros. Uma outra coisa importante também é lembrar a todos vocês que esse evento será retirado do ar em breve, então não deixe de assistir todas as aulas com muito cuidado, porque isso foi preparado com muito carinho, sempre dentro da nossa visão e missão de contribuir com a melhoria da cultura canina no nosso país. Até a nossa próxima aula.